Bom dia. Eu vou falar. A minha pesquisa foi sobre o efeito do contato de olhar sobre a frequência de palavras no plural. Meu nome é Sheila Veras, meu orientador foi o Márcio Borges. Então, falando um pouquinho sobre a introdução, eu comecei falando sobre reforço para Skinner. E o princípio de reforçamento ele pode ser considerado mais importante quando se fala de conceitos básicos, né, que consiste na análise do comportamento em clínica, por fazer parte de vários procedimentos e técnicas comportamentais. Para Skinner, é denominado reforço os eventos que aumentam a frequência de uma ação, ou seja, aumenta a probabilidade de sua ocorrência. Um exemplo seria um experimento realizado pelo próprio Skinner, que o reforço era fornecido através de uma bolinha de comida, depois que o animal pressionava a barra. Então, nesse caso, a teoria do reforço positivo, ele trata de ações com consequências positivas sobre o indivíduo, né? O reforço positivo, que no caso seria o reforço, que no caso seria a bolinha de comida, né? Que tem consequências positivas para o indivíduo, que o indivíduo, no caso ali, era o animal. E com essas ações podem levar com que as práticas tendessem a ser repetidas no futuro. Então a ideia é que o animal a receber a comida, ele pressionando a barra, ele viesse pressionar a barra mais vezes para ter acesso à comida novamente. Agora falando um pouquinho do estudo de Greenspan. Greenspan foi um cara que, através de seus testes, ele procurava testar o princípio do reforço na alteração de padrões de respostas verbais. Então, a sua técnica era, através da apresentação ao indivíduo, um comando de emitir diferentes palavras. Dessa forma, ele procurava formar sentenças, números ou frases. Então, o objetivo do estudo de Greenspan lá em 1995 foi designar o efeito de duas operações de reforço sobre duas respostas verbais diferentes. Participaram do estudo de Greenspan 75 universitários, sendo testado cada um de forma individual. E ao realizar o estudo com o participante, era apresentado um dos dois estímulos, ou e um. O examinador reforçava só uma classe já antes combinada de seu comportamento verbal, da qual optou por reforçar apenas palavras faladas no plural, usando assim o reforço à expressão verbal o que gerava a consequência dessas respostas se tornarem mais dominantes que as demais, sem sequer o indivíduo ter notado esse efeito. E isso aqui, ó, sem sequer o indivíduo ter notado esse efeito, é bem importante que vocês gravem bem, porque lá no final, quando eu for falar o que os participantes acharam, né, isso vai ser bem evidente. Então, o objetivo da minha pesquisa foi replicar o estudo de Greenspan, que aconteceu lá em 1995. E a ideia aqui é demonstrar se é possível ou não o contato de olhar, definido como olhar fixadamente em direção ao olho do examinado, uma duração de 2 segundos a 3, quando ele emite palavras no plural. E ver se pode aumentar ou diminuir a frequência de palavras emitidas no plural. Meu método. Os participantes. Foram 5 participantes, 3 mulheres e 2 homens, idades entre 18 e 23 anos, convidados por um aplicativo de mensagem, mais conhecido como WhatsApp. O meu delineamento, a minha variável independente, foi o contato de olhar, definido como olhar fixadamente em direção ao olho do examinado, quando ele emitir palavras no plural. A minha variável dependente foi a frequência de falas de palavras no plural. O local, ele foi realizado de forma online, através de uma videoconferência pela ferramenta do Google Meet. Procedimentos éticos. Todos os participantes tiveram que assinar e concordar com o termo de consentimento livre e esclarecido, TCL. Aqui os meus instrumentos, né, os meus materiais. Então, eu precisei de 2 computadores, um meu e um para o participante, que estava usando na casa dele. O Google Meet, né, que é uma plataforma de videoconferência. Um vídeo no YouTube com time, né, que eu usava para poder, nos intervalos, para o participante conseguir se organizar quanto tempo ele tinha ali de intervalo, que horas ele precisava voltar. E caderno e caneta.
falando agora do meu procedimento, né? Então, após apresentada a proposta de pesquisa aos participantes, visto que se trata de uma pesquisa com o intuito de verificar o efeito reforçador no olhar fixadamente do examinado, né, quando ele emitisse palavras no plural, e ver os efeitos que isso poderia provocar no participante, né? Então, após apresentada a proposta de pesquisa aos participantes, eu fui enviado um link para videoconferência, né? Então, o link tinha acesso a uma sala no Google Meet, onde eu estava aguardando o participante. E assim que ele entrava, eu me apresentava e perguntava se o participante, perguntava novamente se ele concordava com o termo de consentimento livre esclarecido. Ele concordando e estando tudo ok, a gente dava início. Lembrando que o microfone e a câmera tinham que estar ligados, então era muito importante com que eles me vissem e eu visse ele, né? É importante também que eles estivessem num lugar silencioso, tanto eu quanto eles. E depois disso eu dava a instrução. A instrução era a seguinte: iniciaremos nossa pesquisa e eu gostaria que você falasse pausadamente qualquer palavra que lhe vier à cabeça durante os próximos 15 minutos. Tente falar palavras no singular quanto no plural, e também substantivos e adjetivos. Vou lhe dar um exemplo: lindo, flores, copo, animais, blusas. Tente manter o seu olhar na minha direção. E aí, foram divididas em 3 sessões, né, tendo um intervalo de 5 minutos entre elas. A primeira foi a linha de base, duração de 15 minutos, onde eu mantinha o meu olhar para o caderno, dando a impressão que eu estava escrevendo algo. E o fundo onde eu estava era um fundo neutro, para que não tivesse distrações também, ele pudesse olhar só para mim. Então, eu ficava escrevendo no caderno como se eu estivesse escrevendo algo e não olhava para ele em nenhum momento. Na segunda sessão, ali, que é o segundo momento, entra a intervenção, que também durou 15 minutos, e eu mantinha o meu olhar para o caderno, como na primeira sessão, só que quando o participante emitia palavras no plural, eu olhava fixadamente para o participante durante 2 segundos e depois voltava olhando para o caderno até que ele emitisse novamente uma palavra no plural. Então, a cada uma palavra no plural era um olhar fixadamente por 2 segundos. Depois a gente teve o nosso retorno à linha de base, que também durou 15 minutos, e eu permaneci com os mesmos comportamentos da sessão de intervenção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados. Eu vou apresentar para vocês os gráficos de cada participante, e o gráfico ele representa o número de palavras emitidas pelos participantes e suas respectivas condições, né? Linha de base, intervenção e retorno à linha de base. Então, esse aqui é o meu primeiro participante. Se a gente puder observar aqui, a linha de base, ele emitiu mais palavras no plural do que na intervenção ou no retorno à linha de base, né? Então, aqui eu consegui ver que não teve aumento na frequência de palavras emitidas no plural. Já o meu segundo participante, a gente pode observar que na linha de base ele falou 4 palavras no plural. Já na intervenção e no retorno à linha de base, ele aumenta essa frequência, né? Então, foi bem legal aqui. No participante 3, ele também aumenta a frequência de palavras no plural em relação à linha de base. Se você puder observar, na linha de base foram 3 palavras, intervenção 11, e no retorno à linha de base 23. Então, teve uma progressão aí. Já o meu quarto participante, ele também, esse daqui foi o que mais teve um aumento assim, maior na frequência, né? Ele começa ali na linha de base com 7 palavras, na intervenção ele está com 34, e no retorno à linha de base ele vai para 33 palavras emitidas no plural. Já o meu participante 5, ele teve o mesmo efeito ali do participante 1. Ele falou umas palavras na linha de base, mas quando chegou na intervenção e retorno à linha de base, ele diminuiu essa frequência aí. Então, assim, participante 1 e 5, eles falam mais
emitem mais palavras no plural na linha de base que na intervenção. Então, não aumentou a frequência na minha intervenção, né? E já o participante 3, 4, 2, 3 e 4, eles tiveram um número maior de palavras no plural. Eles emitiram um número maior de palavras na intervenção e no retorno na linha de base, comparado com a linha de base, né? Quando finalizava a sessão, né, depois dos 3 momentos ali, eu fazia 3 perguntas para eles. E aqui eu coloquei um trechinho do que eles falaram para vocês verem, né, como é que foi. Na primeira pergunta, eu perguntei para eles sobre o que você acha que foi isso. O primeiro participante, né, o participante 1, ele falou: acho que era para analisar o meu comportamento. Ver se eu olhava para você, observando o que eu estava pensando, se estava nervoso e se as palavras que eu falava tinham algo relacionado a mim, ao que eu penso. O segundo participante, o participante 2, ele fala: eu não faço a mínima ideia, para mim não faz sentido nenhum. Participante 3 fala: ver o que estava passando na minha cabeça e analisar com algum estudo depois. Participante 4, ele acha que é para avaliar um pensamento que nem a gente sabe e que no meio das palavras ditas a gente acaba soltando coisas que estamos sentindo. Aqui eu coloco bem o que eles falaram mesmo, assim, do jeitinho que eles falaram. O participante 5 fala que você queria ver o que eu estava sentindo no momento. A segunda pergunta, ela foi da seguinte forma: você notou alguma mudança no tipo de palavra que estava dizendo? O participante 1 responde: só que eu ia falando as palavras tendo sentido uma com a outra. Já o participante 2, 3, 4 e 5 falaram que não sentiram nenhuma mudança nas palavras. E é bem o que eu falei para vocês lá no início, na introdução, que eles iam gerar aqui a consequência, né? O que gerava a consequência dessas respostas se tornavam mais dominantes que as demais, né? Mas sem sequer o indivíduo ter notado esse efeito, porque o participante 2, 3 e 4, eles tiveram um aumento na frequência de palavras emitidas na minha intervenção. Então foi bem o que o Greenspan falou mesmo. A terceira pergunta e última era: qual o propósito quando eu te olhava? O participante 1 responde que era para ver se o que ele estava falando fazia sentido, ou era falar por falar, e ver a minha reação ao falar, né? A reação dele ao falar. O participante 2, ele responde que a minha intenção, né, era intimidá-lo. Risos. Eu ficava nervosa toda vez que você me olhava. Participante 3, para ver se estava focada em te olhar e falar as palavras ao mesmo tempo e ver se minha atenção é boa. Qual é o propósito quando eu te olhava, né? Que é a pergunta 3. O participante 4 responde que não sei. Acho que era para mudar o foco. Quando ele fala mudar o foco aqui, é porque ele falava muito de categorias. Ele falava de animais, ele falava todo tipo de animal. Aí, quando ele disse que eu olhava para ele mudava o foco para outra coisa, tipo cores. E o participante 5, por último, respondeu: você queria acessar lugares mais profundos, porque quando eu comecei a falar as palavras, falei o que fui vendo aqui no meu quarto. Quando acabaram as opções, comecei a falar o que estava doendo no meu coração: o luto. Minha cachorra morreu esses dias e eu só conseguia falar o que sentia por ela e como estava sentindo agora. Sobre a minha discussão. Um minuto. Esse trabalho, né, ele buscou investigar os efeitos do contato de olhar sobre a frequência de palavras no plural. E o que eu pude observar é que houve um aumento na frequência de palavras nas intervenções dos participantes 2, 3 e 4, o que nos leva a uma maioria dos participantes, né, visto que foram 5 participantes. E o que eu pude verificar é que é possível o contato de olhar provocar um aumento na frequência de palavras emitidas pelos participantes.
E nessa perspectiva, esses dados relevam, assim como no experimento de Griswold, lá em 1995, a influência das consequências sobre o comportamento verbal. Sobre as minhas limitações, na pesquisa foi o tempo das sessões. Mesmo colocando intervalos e tendo fracionados 45 minutos, né, em 3 sessões de 15 minutos, percebi que houve uma fadiga mental assim, entre os participantes. Era bem notável que eles estavam cansados de ficar falando ali as palavras no tempo estabelecido. E como a pesquisa foi uma replicação do estudo de Griswold, eu não faria nenhum outro ajuste se tivesse que realizá-la novamente. Aqui são minhas referências e muito obrigada.